A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. É um prazer estar aqui de volta. No começo, eu fiz praticamente parte dessa história, mas já faz um tempo que a gente não volta aqui, E é um prazer rever o pastor Sampaio. Estudamos junto, fizemos faculdade junto. Pastor Márcio também, nosso amigo de longas datas, e é uma honra estar aqui, irmãos. E ainda muito mais no culto de missões, que é algo que a gente ama, É a obra missionária. Mas, como diz o pastor Ronaldo Figueiredo, sem delongas, se coloque de pé, abra a palavra do Senhor no texto de Atos, Atos, capítulo 1, versículo 8. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 1, 8. Louvado seja Deus. O texto nos diz assim, o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Senhor Deus, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor está me franqueando nessa noite, Senhor. E sou grato, Senhor, por este privilégio de poder falar do teu amor, de poder, Senhor, comunicar a tua palavra, a palavra da verdade, palavra de vida eterna. E eu fico, Senhor amado, muito grato, Senhor, por este privilégio. Que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade, encontre corações, Senhor, solícitos e ouvidos, Senhor amado, desagravados para ouvir a tua palavra. E não somente para ouvir, Senhor, mas para praticar a palavra que produz vida eterna. Então abençoa a tua igreja que aqui está reunida, abençoa os pastores desta igreja. Eu te sou grato pela oportunidade e te engrandeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, com base no texto que nós acabamos de ler, e eu vou aqui fechar minha Bíblia porque o espaço é pequeno, Eu quero falar para vocês dentro de um tema. Já que é culto de missão, eu quero falar vivendo um projeto grandioso. Dentro desse tema, vivendo um projeto grandioso. Nós temos um trabalho missionário. Recentemente nós plantamos, eu digo assim que a gente plantou uma igreja numa comunidade na estrada de Santo Antônio do Tauá, e está com 1 mês e 15 dias. E nesse 1 mês e 15 dias, Deus ele tem salvado vidas, porque o Senhor ele não muda. E tem horas que eu fico olhando assim a nossa igreja lá na Marambaia e me dá vontade de deixar aquela igreja lá e me dedicar só naquela obra missionária. Porque tem uma hora que parece que as pessoas elas estagnam em relação à missão que Deus entregou para elas. Estagnam. E eu olho para Belém, e tem gente que olha para Belém e diz assim, olha, Belém é um celeiro farto. Eu olho para Belém e já vejo um lugar estagnado. E não somente um lugar estagnado. Eu olho para Belém e vejo não ela mais como uma terra de pão, mas eu vejo ela como uma terra seca. Uma terra seca. Mas sou eu. Eu não sou o dono da obra. O dono da obra é Jesus. Então hoje nós temos um grande desafio
A igreja hoje tem um grande desafio, porque falar sobre missões no meio de uma sociedade que a gente vive, né, uma sociedade materialista, hedonista e egocêntrica, não é fácil. Há um desafio. Só que o desafio, né, eu olhando, eu preparando esse sermão aqui, a gente observa que o desafio é um combustível poderoso para despertar, para sacudir, para aquecer o nosso coração, para o engajamento mais efetivo em cumprir o projeto de Deus. Muitas das vezes, uma vez eu lembro que eu estava viajando e um pastor falou para mim levar um companheiro da igreja dele junto comigo, porque ele ia para onde eu ia. E a gente estava indo, viajando, e no meio da viagem o rapaz dizia assim: eu acho que Jesus não volta tão cedo. Aí eu disse: por quê? Porque a igreja não está cumprindo o papel missionário. E eu digo assim: é aí que você se engana. Pode ser que você não esteja, mas enquanto você está parado, tem um monte de gente cumprindo o seu papel. Então nós temos um desafio, irmãos. Nós temos um desafio. E a Bíblia, ela é clara, ela registra, né? Assim que eu e você, nós temos um compromisso com missões nessa terra. Algumas pessoas, elas acham bonito o culto de missões. E alguns até se emocionam quando chega o missionário. Oh, o missionário, de onde ele veio? Tribos indígenas. Alguns pensam que missões é o camarada pegar o carro um dia e ir para um lugar, né? Um dia desse até fez uma postagem assim, tem gente que pensa que fazer missões é para o interior tomar caldo de galinha caipira. Não é não, irmão. Não é não. Fazer missão é cumprir aquilo que Deus designou para a igreja. É comunicar à humanidade de todos os lugares o projeto de salvação em Cristo Jesus. Não importa o espaço geográfico ou físico, não importa se é no vilarejo, não importa se é numa pequena cidade, numa metrópole, não importa. Só que hoje as pessoas querem fazer turismo na Europa, né? Eles querem fazer missões na Europa. Querem fazer missões em lugar onde dá like. Porque o camarada está dizendo: irmão, estou aqui na missionária, ele está na frente de uma grande loja famosa. Vai fazer missões onde a gente está. Vai lá na estrada do Tauá, lá dentro da comunidade, que é só lama. Vai lá que tem cascavel, quinta-feira no culto. Eu estava pregando, quando eu vi subir na minha perna, eu olhei, era um escorpião preto desse tamanho. Não, para isso não, é perigoso. Perigoso é a gente ver as almas indo para o inferno e a gente sendo omisso, irmão. Isso é perigoso. Pesa sobre a igreja, né, uma responsabilidade de anunciar o evangelho. Não é só vir para culto. Hoje nós pensamos que é só vir principalmente dia de domingo. Se veste a melhor roupa, se paramenta da melhor forma, aí eu vim adorar a Deus. Você adora a Deus cumprindo, obedecendo o chamado de Deus para fazer missões. É por isso que nós precisamos despertar urgentemente. Nós vivemos dias maus. Não podemos mais protelar ou procrastinar a missão que Deus deu. E hoje o que a gente tem visto é que a gente está protelando, procrastinando a missão que Deus deu para a igreja. Nós já recebemos a missão, ir e fazer discípulos e anunciar o evangelho a toda criatura. Nós já recebemos as ferramentas necessárias, que ele diz assim, olha, e recebereis poder para testemunhar. Nós já temos, então, o que é que eu tenho que fazer? Desenvolver a missão. Desenvolver a missão. E aqui é que eu vou começar a mensagem desta noite. Porque eu quero destacar 4 pensamentos que são imprescindíveis para que a igreja cumpra o IT. A igreja, irmão, precisa despertar.
Não, mas nós estamos despertos. Não estão, não. Nós estamos mais preocupados com eventos para postar em Facebook, para botar no Instagram, do que sair para levar a mensagem de Deus. A igreja, ela recebeu de Deus uma visão celestial. Atos, capítulo 26, versículo 19, Paulo diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus revelou. O propósito de Deus não é que eu e você fique dentro deste lugar na maior comodidade. O propósito de Deus é que nós tomemos a decisão de sair. De sair. Todos nós sabemos que não existe nada mais imprescindível na vida do ser humano do que visão. Você sabe que uma pessoa que não consegue ver, ela é uma pessoa dependente. Praticamente se considera uma pessoa inútil, uma pessoa que não vê. Mas a visão, ela é tudo. Na vida de uma família, na vida de uma nação e principalmente na vida de uma igreja. Aí Paulo chega diante de um rei pagão. E diante desse rei pagão, Paulo não se intimidou. Paulo chega e testemunha, testemunha a experiência que ele recebeu em visão da parte do Senhor, para ser mensageiro de Deus. Você é mensageiro de Deus. E por que você não está cumprindo o seu papel? É Deus que direciona a igreja. A visão de Deus é no sentido de quê? De anunciar salvação. A visão de Deus é para que a igreja ela tome uma postura de cumprir aquilo que foi designado pelo Senhor. A visão do Senhor é para que ela anuncie o Evangelho. Ela pregue a palavra de Deus, que é a arma mais poderosa que a igreja dispõe para a transformação de vida. Hoje nós estamos nos queixando, e onde eu chego, nós temos que orar para que Deus, ele faça cessar essa violência, é ataque, é esfaqueamento de professor, é morte em creche. Não, a igreja não tem que orar, a igreja tem que sair e anunciar o Evangelho, porque aonde o Evangelho chega, ele transforma. Aonde o Evangelho chega, ele muda. Nós não podemos esquecer, irmão, que a nossa visão é marcada a nossa caminhada ela é marcada pela visão de Deus. Um dia, no século XVI, um homem chamado John Wesley, esse homem ele diz assim: eu considero o mundo a minha paróquia. Hoje a gente, não é uma crítica que eu vou fazer, entenda isso. É algo para que você desperte. Eu digo assim, o que adianta? Eu peço que você não fique com raiva de mim, porque uma vez o pastor era meu amigo demais, ele me levou para pregar na igreja. Aí eu falei uma palavra, daí chegou para um outro pastor que era meu amigo, e falou assim: eu não levo mais o pastor Misael porque ele é polêmico. Mas tem horas que eu fico pensando, para que você está aqui no púlpito e ter 200 pastores que não faz nada atrás de ti? Lugar de pastor é pastoreando, irmão. Lá na igreja chegou, pastor, quando o senhor vai me consagrar, pastor, já estou 15 anos com o senhor. Fui para casa, orei. Aí o Senhor falou para ele assim, para mim: abre um trabalho e entrega na mão dele. Se crescer, ele vai ser o pastor daquelas ovelhas. Se ele não crescer, ele volta e fica sentado do teu lado. Para que um monte de pastor que não tem ovelha? Para quê? Se tem um pastor, para que mais 50? Para que mais 100?
Se tem um pastor, ele tem que cumprir o papel dele de ser pastor. Pastorear é conduzir rebanho. Então, se você não tem ovelha, vá atrás. Vá atrás, tem ovelha em tudo que é canto. Eu cheguei lá nessa comunidade, aí o pessoal, já tem uma igreja da Assembleia de Deus ali, tem uma outra Assembleia de Deus Universal, missionária do Reino de Deus ali. Eu digo assim, e agora chegou eu com a nossa igreja aqui. No primeiro dia de culto, o pessoal, o senhor se emocionou, pastor, eu vim para esse lugar aqui. Eu digo assim, se eu me emocionei, Deus me enganou. Primeiro culto que a gente fez, 3 almas para Jesus. Nós precisamos fazer o ID de Jesus. Nós precisamos chamar os homens ao arrependimento. Nós precisamos dizer aos homens que eles precisam se reconciliar com Deus, senão eles serão o quê? Réus de juízo. E se realmente nós cremos nisso, nós temos que ser uma igreja que o nosso coração pega fogo por missões. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Hoje a gente vê, uma igreja que está conectada com o coração de Deus é uma igreja saudável. Não é uma igreja complicada. Não é uma igreja cheia de problema. Não é uma igreja onde a confusão é igual Corinto. Tem igreja que é igual Corinto. Né? O pastor não tem um tempo de paz. Se levanta para cá, estão dizendo assim, não, está aqui o grupo de Pedro, não, está aqui, não gosto nem desse pastor, a gente já era para... E estão fazendo até abaixo-assinado por trás para te tirar da igreja. Porque não é uma igreja saudável. Uma igreja que tem o coração verdadeiramente e ama a Deus, é uma igreja que ela não tem espaço para omissão, ela não é uma igreja indiferente com a principal missão dela, que é anunciar o evangelho àqueles que estão perdidos. Nós estamos no mundo, mergulhado no caos. E isso sem ideologia política, porque eu não vim aqui para falar de ideologia política, mas nós estamos vivendo um caos. Nós estamos vivendo ondas de violência jamais impensadas. Nós estamos vivendo um tempo da falta de ética e principalmente onde não deveria haver, que é dentro da igreja. E é o lugar onde a gente encontra mais mentiroso, enganador e gente inescrupulosa dentro da igreja. O camarada anda com uma pedra na mão e na outra ele anda com uma Bíblia. Se não resolve com a pedra, ele usa a Bíblia. Se não resolve com a Bíblia, ele usa a pedra. Nós estamos vivendo dentro dessa questão de falta de ética, de falta de amor. Se fala tanto de amor. Aonde eu ando, alguém sabe no púlpito, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Mas daí quando você diz, vamos tirar uma oferta missionária para ajudar um pastor que não é da nossa igreja, ninguém ajuda, porque a placa da igreja é mais importante do que o reino de Deus. Do que o reino de Deus? O pastor chegou assim, venha pregar na igreja. Daí eu fui lá no Morininho, na Assembleia de Deus, sede lá da Comiadé para pregar. Aí o irmão chegou assim, pastor, eu queria que o senhor tirasse uma oferta para me ajudar, que eu estou desempregado, meu filho está doente. Não tem como lhe ajudar, porque o recurso da igreja esgotou esse mês, só no mês que vem. Aí ele chega no púlpito, irmãos, a fachada da nossa igreja foi 70 mil reais. Uma igreja que tem 70 mil reais para investir numa fachada e não tem 200 reais para ajudar um irmão a comprar um remédio, é uma igreja doente que não tem amor. Não tem amor. Mas se fala muito de amor. É por isso que quando o nosso coração arde por missões, nós não somos omissos. Não, mas esse pastor é emocionado. Emocionado, se Deus está salvando, onde está a emoção?
Emoção é onde não acontece nada, só barulho, só emoção, só grito, só declaração de mentira. É emoção. Mas aonde Deus está presente, os corações são compungidos pelo seu Espírito e a salvação. Então, se missões está no coração do povo de Deus, o povo de Deus não fica satisfeito se não vê vidas rendidas no altar do Senhor. Quantas vidas você já levou para Jesus esse começo de ano? Você já ganhou alguma alma para Jesus esse começo de ano? Não, eu não estou estudando. Não, não tenho tempo, eu tenho mais tempo de estar nos meus stories do Instagram, respondendo as caixas de promessa. Quantas vidas? Quantas vidas você já levou ao Senhor nesse começo de ano? Será que vão prosseguir mais um tempo estéril? Porque a gente olha, eu não sou contra a igreja crescer em quantidade, mas a igreja que cresce em quantidade, ela tem que crescer em qualidade também. A igreja que cresce em quantidade, ela não pode se esquecer da qualidade. Nós não podemos ficar felizes de passar ano e sai ano. Ah, mas o povo está vindo, mas está vindo de outra igreja, porque eles não aceitaram a disciplina lá e vêm para cá achando que aqui é mais frouxo. Mas vidas que se renderam, que não eram crentes, se renderam aos pés do Senhor. Quantas vocês podem contabilizar esse ano já chegaram aqui e dobraram os pés? Olha, nós estamos nos mudando de igreja porque o pastor lá ele era muito radical, igual o pastor Misael, radical demais, polêmico demais, né? Gosta das coisas muito certinhas, fala muito de santidade. Aí a gente não gostava de lá porque a gente quer ser banda voou, a gente quer beber cachaça, a gente quer ir para orgia, a gente quer fazer todo tipo de coisa e lá ele não aceita. Então te veio para cá porque talvez aqui o pastor Sampaio ele seja, não é que seja, pastor. É só um exemplo. Mas quantas vidas você já chegou, foi lá e disse assim, eu queria falar de Jesus para ti. Tu sabias que tu és réu de juízo? Tu não és criatura de Deus, tu és réu de juízo? A gente quer até amenizar, né? Tu és criatura de Deus, Jesus te ama, Jesus não ama, não. Você é réu de juízo. E você tem que se arrepender para que tu seja reconciliado com Deus e possa gozar da paz com Deus. É isso que os homens precisam ouvir, né? É isso que a palavra de Deus ela diz, justificado, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós temos que falar que os homens eles estão longe do Senhor, eles precisam ser reconciliados para ter paz com Deus. Há uma obrigação que nos é imposta. Nós somos uma igreja. E uma igreja que tem que ser submissa à missão divina. Nós somos uma igreja. Eu estava lendo um livro de missões e essa colocação aqui eu achei interessante. Quando ele diz que uma igreja que não evangeliza é uma igreja que se fossiliza. Você sabe que fósseis... encontraram fósseis de 10 mil anos. É uma igreja que perdeu o foco. É uma igreja que perdeu o foco. Eu tenho que cumprir a minha missão. Eu tenho que amar a obra missionária. Eu tenho que me esforçar por amor e fé, né? E cumprir essa missão que Deus me deu. Mas não dá para fazer missões porque a gente tem dinheiro, os recursos que a gente tem é tudo casado, né? Nós temos que fazer todo mês um congresso. Nós temos que fazer todo mês ajudar na construção de uma casa. Nós temos que todo mês fazer a oferta missionária lá porque tem que constar no relatório.
não tem recursos. E para que serve o Deus da obra? O Deus que é Deus do ouro e da prata? Quando surgiu a oportunidade de nós plantarmos essa igreja lá, aí eu me sentei, botei a mão na cabeça, falei assim: Senhor, eu fui ver, achei bonito, eu sei que tu vai salvar, mas nos falta recursos para investir o mínimo que a gente pode investir lá. Não quero construir de primeiro um templo, eu quero construir uma tenda. Mas uma tenda que tenha estrutura, que dê condições para as pessoas virem te cultuar. E orei. E eu nem pensava que o irmão que está lá em Vitória do Espírito Santo, que fazia mais de 5 anos que nós não falávamos, aí eu peguei, bati uma foto, eu falei assim: estou orando a Deus para que aqui seja uma igreja. Aí o irmão ligou de lá, na mesma hora que ele viu a postagem, ele falou assim: me mande um pix que eu quero fazer uma oferta missionária. E eu estava dentro do carro, e eu não estou falando isso para te emocionar. E eu vim, né, e tem uma área que não pega celular. Quando eu cheguei em Santa Isabel, caiu a mensagem dele, daí eu abri o pix, R$500. Falei assim: nós vamos construir a igreja. Aí minha esposa falou: com R$500, eu digo assim: não, Deus deu sinal que Ele vai bancar a obra. Nós gastamos R$4.000 na construção. Tudo isso o Senhor proveu. Até um pastor de uma outra igreja que mora bem perto de casa, ele chegou, eu vi a postagem: manda o teu pix. Só de oferta missionária cobriu o investimento que era para ser feito na construção da igreja. Não há desculpa para a igreja não cumprir o seu papel. Não há desculpa para nós ficarmos nos omitindo da missão. Não há desculpa para nós nos escondermos atrás de desculpa de que não dá para fazer. Porque se nós nos levantarmos com esperança, confiança e fé, o Deus da obra é poderoso para fazer infinitamente mais. Está passando da hora, irmãos. Está passando da hora de nós compreendermos, né, que o Senhor nos entregou uma missão. Está passando da hora. Alguns dizem assim: não, amanhã, depois. O tempo vai passando e nada acontece. Alguns querem jogar a responsabilidade para cima de outros. Não, quem tem que ir é o pastor. Não, quem tem que ir é quem é responsável pela coordenação. Nós criamos uma coordenação de missões e colocamos na mão dele. Não, essa missão, ela é intransferível. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. A igreja, ela tem um negócio. E o negócio da igreja não é fazer pão. O negócio da igreja não é negociar produtos tecnológicos, porque ela não é empresa. O negócio da igreja não é fazer marketplace para ensinar os crentes a ser rico. Não é o papel da igreja isso não, irmão. O papel da igreja, né, não é defender ideologia partidária, levantar um partido, eleger um homem e ficar chorando lá. Ah, tem que ser esse, tem que ser esse. O papel da igreja é único. A mensagem que a igreja recebeu é única. A visão que a igreja recebeu veio do céu. E a mensagem que Deus mandou para a igreja é essa: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. O negócio da igreja é cumprir a missão. Mas tem gente embaraçada, achando que a igreja é um shopping center, é uma loja da iPhone, né? Tem gente embaraçada achando que a igreja, né, é um lugar onde tem que trazer coach para dizer que tu é bonito.
para trazer a Vanilda Boldieri para dizer que tu és a criatura mais bonita que Deus fez. O negócio da igreja é pregar o evangelho. Nós não podemos nos embaraçar com coisas desta vida. Quantas almas você tem ganho para Jesus nesse começo de ano? Quantas? Quantas pessoas tu está discipulando que tu ganhou para Jesus? Paulo ele chega e diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é facultativo. Pregar o evangelho não é missão de um pastor que é convidado. Pregar o evangelho não é missão da esposa do pastor. Pregar o evangelho não é obrigação somente de diáconos e presbíteros. Pregar o evangelho é obrigação de todo aquele que foi salvo por Jesus. A responsabilidade de salvação da minha cidade, da minha família, da minha parentela, dos meus amigos de faculdade, dos meus companheiros de trabalho, do povo do Brasil, dos povos que não compõem o Brasil, das nações que nos cercam, é missão da igreja. Então, pense nessa verdade, irmão. Em vez de você ficar perdido com banalidades, tolices de homens cegos e gananciosos, que só pensam em inventar história para ganhar dinheiro. Se levante, haja e tome posição. Não há mais espaço para brincadeira. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Está na hora de despertar do sono. Está na hora de tomar posição e dizer assim, olha, Senhor, estou aqui. É bonito falar de missões, mas o mais bonito não é falar. O mais bonito é você se levantar e dizer, eu quero ir. Lá na igreja a gente chega, né, quando traz o resultado, ali o culto de hoje, 3. Glória a Deus. Vamos quinta-feira para o culto lá? Não dá, meu neto está doente. Ah, o meu celular deu problema, eu não saio sem o celular. Ah, falta dinheiro para ir porque eu como comida especial. Até quando a gente vai ficar dando desculpa, irmão? Até quando nós vamos ficar empurrando com a barriga? Até quando a gente vai ver as pessoas perecerem e dizer assim, eu sinto muito porque ele não quis Jesus, mas ele não quis Jesus primeiro, porque tu não te levantou para fazer o que Deus mandou. Segundo, ele não quis Jesus porque o testemunho que tu dava era o pior possível. Tu vinha para a igreja de forma maravilhosa, mas dentro da tua casa tu era o Satanás. No meio da tua vizinhança tu era o diabo. Então como é que as pessoas vão querer Jesus tendo uma pessoa que fala de Jesus e é inimigo da cruz de Cristo? Então está na hora de despertar. Aí eu estou orando para o meu marido aceitar Jesus. Marido não é crente, né? Marido não é crente. Estou orando para o Senhor despertar o meu marido para aceitar Jesus. Em vez de ser uma mulher piedosa, em vez de ser uma mulher de exemplo, é uma mulher sem exemplo nenhum. Ah, eu estou orando pela mulher que eu amo, eu casei, ela não é crente, Jesus me salvou. Mas dentro de casa é tirano, é mentiroso, é enganador. Como é que Jesus vai salvar? As pessoas estão perecendo porque somos negligentes com o chamado. Segundo, somos desobedientes à visão de Deus.
E terceiro, somos inimigos da cruz de Cristo. Hoje o Senhor não precisa levantar o diabo para destruir a obra. Nós somos a ferramenta que o diabo está usando para que a obra não seja completa. Então está na hora de levantar, irmão. Enquanto há tempo. Porque chegará uma hora que nada mais vai ser feito. Vai chegar uma hora que não adianta correr. Vai chegar uma hora que não adianta dizer, não, mas eu queria. Não tem. Não tem. A hora é agora. A hora é hoje. A hora que Deus está te chamando, igreja, para despertar do sono, é hoje. Não, eu vou amanhã, eu vou. É hoje. Te levanta hoje. E toma a posição de te levantar para cumprir o chamado de Deus. E eu, para fazer isso, eu não preciso de um pastor dizendo assim, vai. Eu me levanto e vou. Não é desmerecendo o pastor que vocês tenham uma bênção, pastor Sampaio, mas essa missão é individual de cada um de nós. Não está na hora da gente parar e pensar seriamente nessa verdade? Está na hora, irmão. Está na hora. Eu podia estar falando em línguas aqui, daí tu estava emocionado, né, pulando, mas eu estou te trazendo uma reflexão. Quantas pessoas ainda precisarão perecer para que a gente seja ciente desta missão? Quantas? Quantas pessoas nós ainda veremos perecer e a gente dormindo em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo? Quantas pessoas? Porque a nossa visão está desfocada, a gente, em vez de estar olhando para a missão, está olhando para cá. O Senhor não nos chamou para nos olhar para cá, Ele nos chamou para olhar para o alvo. E o alvo é anunciar que Jesus está voltando, que os homens precisam ser reconciliados com Deus. É esse o projeto de Deus para nós. Ah, mas a igreja precisa crescer nesse não. A igreja ela vai crescer quando ela cumprir a missão que Deus designou. Não existe nada que a gente faça para a igreja crescer. Jesus um dia disse, sem mim nada podeis fazer. Não, mas nós botamos agora uma academia de balé dentro da igreja. Tem um amigo meu que ele fundou uma igreja, aí ele pegou, não tinha ninguém. Estava 5 meses, só ele, a esposa e a cunhada. Aí ele pegou, teve a esplêndida ideia de que abriu uma academia de jiu-jitsu dentro da igreja. Né? Precisamos fazer nada, irmão. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos colocar nossa vida no altar de Deus e dizer, Senhor, eu preciso me consertar contigo, para que eu possa ser exemplo dos fiéis, e eu possa chegar nas pessoas e anunciar a salvação, e elas vão se render aos pés do Senhor. Quando nós chegamos nessa comunidade lá, aí tinha um pastor, que já estava com a primeira igreja lá da Assembleia de Deus. Aí eu peguei primeiro, passamos uns 15 dias na construção da igreja. Aí passava no culto 3 pessoas. Daí um domingo a gente ficou até tarde, assim, não, nós vamos terminar essa semana hoje, se não der para ir para o culto, tem gente que vai dirigir o culto lá, nós vamos sair daqui a hora que acabar, mas tem que deixar pronto. Domingo é o dia que está casa cheia, olha aí. Passamos lá na igreja, 3 pessoas. Aí na segunda-feira eu cheguei, perguntei para um irmão que estava lá, né, que ele vendia o material, fui lá comprar material, falei, por que só dá 3 pessoas? Você, o pastor e a esposa dele na igreja. Eles dão mau testemunho. Para a gente cumprir a missão, a gente tem que ter testemunho, irmão. Eu estou cheio de desejo de fazer a missão. Conserta a tua vida primeiro. Conserta a tua vida primeiro, cara. Tem que deixar a safadeza. Deixar as amantes, né? Que, rapaz, eu tenho ficado com tanto medo hoje dentro de igreja,
Quando eu chego, só está faltando eu botar uma algema no braço da minha esposa quando eu vou pregar, porque meu amigo é tanto camarada sem vergonha dentro da casa de Deus, de olho na mulher dos outros. Então a gente precisa, para cumprir a nossa missão, a gente precisa o quê? Colocar a nossa vida em ordem. Paulo chegou para Timóteo e falou: Timóteo, sê exemplo dos fiéis. Tem testemunho dos de dentro. Tu tiver testemunho dos de dentro, os de fora também vão te anuir. Mas hoje, se eu não tiver testemunho dos de dentro, os de fora não vão querer. Não, mas eu quero ser missionário. Ei, conserta a tua vida hoje, porque é contigo que Deus está falando. Conserta a tua vida, meu irmão. Se tu não conserta, porque ninguém falou, conserta hoje, porque Deus quer te usar e quer te fazer um instrumento de salvação. Você lembra o profeta? Ele diz assim: eu falava palavras imorais e habitava num povo que tinha uma boca mais imunda do que a minha. Mas quando ele viu o Senhor, ele falou assim: ei, me dá uma chance, eu quero me reconciliar contigo, porque eu quero fazer o que tu queres que eu faça. Então, se eu e você, nós queremos fazer o que Deus faça, nós precisamos avaliar nossa vida e vir aos pés do Salvador, pedir que Ele nos restaure. E eu peço que você nessa noite se coloque de pé e se diante dessa verdade, o Senhor falou contigo e você creu na pregação, eu quero orar por ti. Se diante dessa verdade tu diz: Senhor falou comigo, aí eu quero orar por ti. Te constranger, avião, não vou te constranger. Mas se o Espírito de Deus falou contigo, não foi o Senhor falou comigo, me estreitou hoje, né? Me estreitou hoje, porque eu pensei que o Senhor ia usar de revelação e dizer assim: vou te dar um carro, vou te dar uma casa. Não, hoje o Senhor falou: conserta. E depois que tu te consertar, eu vou te fazer uma bênção. Se a palavra de Deus falou contigo no teu coração, eu vou orar por ti, né? Você vem que eu vou orar por você. Mas se você não creu na pregação, eu vou orar, porque o tempo chegou e eu vou ter que passar a oportunidade para quem de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar a Deus, né? Eu acho muito bom quando a igreja está toda bem, pastor, né? Acho muito bom, porque quando a igreja está toda bem, Deus só fez os ajustes necessários para continuar no prumo, né? Para continuar no prumo. Então, que Deus abençoe e vamos agradecer a Deus. Deus bendito, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço e te glorifico, Senhor, porque Tu és o Deus da salvação. A Tua verdade, Senhor, é esta aqui. Nós não podemos torcer, não podemos mudar, não podemos inventar, não podemos tirar e nem fazer acréscimo, Senhor, porque ela é a verdade. E diante desta verdade, Senhor amado, eu me alegro porque é a Tua palavra e é ela que produz vida eterna. E esta palavra, Senhor amado, eu sei que falou nos corações. Eu sei que esta palavra, Senhor, o Teu Espírito teve a liberdade para constranger e compungir. Então, Deus, que Tu cumpra, Senhor amado, esta mensagem pelo qual nesta noite ela foi designada e Tu sejas glorificado. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa os pastores desta igreja e mostra, Senhor, a Tua graça e salvação no meio deste povo. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.